paz do Senhor Jesus. Hoje vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 21. O título é A Cura do Endemoniado de Cafarnaum. Versículo 21. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Glória a Deus. O Senhor Jesus, no seu ministério, que durou cerca de 3 anos e meio, a Bíblia diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus para realizar essa obra. E as pessoas que estavam na sinagoga, quando viram esse fato acontecer, e como ele ensinava, como ele falava, e como ele se portava, viu que ele tinha autoridade, quer dizer, conhecimento daquilo que ele fazia plenamente. Não era necessário que alguém o corrigisse ou o ensinasse a fazer ou dessa forma ou daquela forma. Era uma pessoa que, no seu ambiente, todos olhavam para ele, porque tinha autoridade naquilo que ele fazia, naquilo que ele falava. E quando ele estava na sinagoga, a Bíblia diz que havia um homem com espírito imundo, ao qual exclamou. Quer dizer, os espíritos malignos que estavam nele atuando, reconheceram quem era Jesus. E nós lemos aqui que eles dizem no verso 24, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então aqueles espíritos, aqueles demônios, ao qual foram expulsos do céu com o seu líder Satanás, o diabo, a antiga serpente, Lúcifer, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos se rebelaram juntamente com Satanás contra Deus. E houve batalha no céu e eles foram expulsos. E vieram aqui para a nossa terra. E aqui os homens, vivendo, eles começaram a atuar nesse mundo. Porque o homem pecou e deu direito a eles a fazer certas coisas. E esse homem aqui, a Bíblia diz que ele era possesso por esses demônios. Então, esses demônios estavam preocupados porque viram que Jesus vinha fazer alguma coisa contra eles. Mas Jesus, a Bíblia diz que repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Ele expulsou os demônios imediatamente. E eles saíram. E aquele homem foi liberto. Porque Jesus, o seu ministério era pleno. Expulsava demônios, curava as pessoas de todo tipo de enfermidade, multiplicava pães, transformava água em vinho,
dava vista aos cegos, curava lepra, ressuscitava mortos. Então, o ministério de Jesus era pleno. E quando esses demônios viram que eles falavam, eles declaravam que ele era o Santo de Deus, o Filho de Deus, o enviado por Deus, para destruí-los. Porque Jesus veio justamente para isso, destruir as obras de Satanás, que é matar, roubar e destruir. Mas nesse caso aqui específico, as pessoas em volta ficaram surpresos e sem entender que autoridade aquele homem, que eles não tinham pleno entendimento e conhecimento de que era o Filho de Deus, fazia todos aqueles milagres, todas essas coisas. Porque o Jesus não precisou aprender com ninguém. A Bíblia diz que quando ele tinha 12 anos, que ele estava numa festa com seus pais, e quando acabou a festa, seus pais com os parentes vieram embora, e ele não veio junto, ele ficou no templo, debatendo, perguntando e respondendo aos doutores da lei, e todos, a Bíblia diz que todos ficavam abismados como aquele menino de 12 anos conseguia fazer perguntas e dar explicações de certas coisas que para a sua idade não era normal. E quando seus pais, vendo que ele não estava no meio dos parentes, voltou para trás na cidade, procurando aqui e acolá, e encontraram ele no templo. E seus pais, a sua mãe disse: "Ô filho, por que fizeste isto? Eu e teu pai temos procurado você. Por que fizeste isso?" Jesus respondeu: "Eu estou cuidando dos negócios do meu Pai." Que Pai? O Pai Celeste. Na casa de Deus, na casa de oração, onde se fala de Deus, onde se conversa as coisas espirituais. Então, esses homens, com todo o conhecimento, não tinham pleno conhecimento. Com doutores da lei, não tinham conhecimento do mundo espiritual da lei, de tudo que Jesus estava fazendo naquele momento. Porque há um mundo espiritual, há um mundo material. A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus. E ele se fez carne, ele se transportou para o nosso mundo material, físico, para nos ensinar, nos conduzir ao caminho da salvação. Porque o mundo espiritual, embora os nossos olhos físicos não possam perceber às vezes, nós podemos, por experiências, ter algum conhecimento do mundo espiritual. Pessoas possessas é uma coisa muito clara, que qualquer pessoa que tiver um mínimo discernimento vai perceber certas coisas que não são normais no ser humano. Mas aqui Jesus, ele tinha pleno conhecimento do mundo espiritual e do mundo material. E ele atuava nos dois. Se precisava multiplicar pães, ele fazia. Se precisasse acalmar uma tempestade, ele fazia. Se precisasse curar alguém, ele fazia. Se precisasse expulsar um demônio, ele fazia. A Bíblia diz que não precisava que ninguém falasse para Jesus, por exemplo, quem era aquela pessoa, o que aquela pessoa pensava, porque a Bíblia diz que Jesus bem conhecia todos. Por exemplo, se eu chegasse diante de Jesus, sem eu dizer uma palavra, ou que alguém dissesse quem eu sou, ou o que eu represento, ele me conhecia, no meu íntimo, no meu coração. Tanto é que quando foram chamar Natanael, a respeito que tinham encontrado o Messias,
Natanael, mas de onde vem o Messias? Quando lhe falaram de onde ele vinha, falei, mas é possível vir alguma coisa boa desse lugar? Mas os discípulos falaram, não, vem, vê. E quando ele encontrou Jesus, logo no primeiro encontro, no bater de olhos, Jesus disse, aqui está um varão de boa índole, de bom comportamento, de bom espírito, de boa conduta. Aí Natanael ficou, mas de onde você me conhece? Aí Jesus disse, antes que te chamasse, eu vi você debaixo daquela árvore. Porque quando os discípulos foram chamar ele estava sentado embaixo de uma árvore. É fantástico isso. Mas, apesar de todas essas coisas, de toda essa capacidade que Jesus demonstrou no seu ministério, se nós lermos a Bíblia, os Evangelhos, é maravilhoso. Mas isso, as curas, as multiplicações, tinham um final que era necessário. Hoje, Jesus diz que nós podemos fazer as mesmas obras que ele faz. Mas por que nós podemos fazer as mesmas obras que ele faz? Porque ele, depois do seu ministério, no final do seu tempo aqui na terra, ele foi para a cruz do Calvário. Porque ele, como filho do homem, não tinha pecado. E quando aqueles homens que viam ele pendurado na cruz, jogaram na cara dele. Por que não desce da cruz? Salvou a tantos, curou a tantos, fez tanto por outras pessoas, agora faça alguma coisa por si mesmo. Foi zombado. Porque esses homens viram tudo o ministério que ele produziu. Mas ali na cruz do Calvário, ele estava fazendo o mais importante para mim e para você. Ele estava garantindo a nossa salvação. Ele disse ao Pai, está consumado. E ali ele expirou. Quando Jesus na cruz morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele nos deu a garantia da vida eterna, para que possamos sermos salvos do nosso pecado. O nosso pecado pode ser apagado diante de Deus. Ele nos deu o direito de entrarmos na cidade santa, onde haverá muita alegria, muita paz, onde nós vamos viver para sempre. Não um tempo de vida em que nós lutamos, e parece que não chegamos a lugar nenhum. Mas será um tempo de vida em que nosso espírito descansará verdadeiramente em Jesus. Porque Ele será o nosso pastor, o nosso rei, a nossa vida para sempre. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as palavras de Jesus não passarão. Então, tudo aquilo que ele, no seu ministério, falou, tudo aquilo que no seu ministério ele ensinou, se cumprirá sobre nós. Porque nós somos a razão dele ter vindo. Nós somos a razão dele ter estado aqui durante 30 e poucos anos sobre esta terra. Nós
foi o objeto que ele veio buscar, o seu objetivo, nos dar a vida eterna. E ele consumou na cruz do Calvário. Por isso, sede inteligentes, corajosos, busque a presença de Jesus, a presença do seu Santo Espírito, a presença de Deus Pai. Porque para nós, que estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Tudo se fez novo. Há paz no nosso coração. Porque o nosso pecado foi arrancado. E Deus nos deu um novo coração, coração de carne, não de pedra. Nos deu uma direção. Nos mostrou o caminho, que é o seu Filho, ao qual, embora não merecêssemos e nem pudéssemos fazer pelas nossas próprias forças, Deus nos contemplou com esse presente. Jesus Cristo de Nazaré, o seu único Filho, ele levou para a cruz, para me salvar e para te salvar. Por isso, entregue a sua vida e viva uma vida eterna desde agora. Porque a morte, para quem está em Cristo, é mais uma passagem de um mundo físico para o pleno mundo espiritual. Não haverá perda, só ganho. Não haverá tristeza, só alegria. Não haverá saudade, porque ali não há saudade. Ali também não haverá esperança, porque não precisaremos esperar mais nada, porque teremos tudo plenamente em Cristo Jesus. Entregue a sua vida, para que Jesus seja o seu único e suficiente Salvador, e possa viver para sempre, e desfrutar desde agora a maravilhosa graça do amor de Deus para conosco. Que Deus possa abençoar, que Deus possa falar mais ao vosso coração estas palavras. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.